Olá, enfermagem na veia, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao depoimento da enfermeira Fabiana, que ela se encontra na Itália. É a parte 2 do Enfermeiros Brasileiros pelo Mundo na Itália. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever no canal, acionar as notificações, deixar o seu like, comentar e compartilhar nossos vídeos. Eu sou o professor Fabiano Bittencourt e esse é o Enfermagem na Veia. Tamo junto! Agora vamos falar um pouquinho dos turnos, tá? Enfermeiro na Itália, se ele não é como a gente chama, profissional liberal, partita IVA, se ele ele tem um contrato com a estrutura, ou seja, ele é um dependente, ele é um funcionário de uma estrutura hospitalar, ele não faz 12 horas de trabalho. Os turnos aqui são manhã, tarde e noite. Você não é contratado para o turno da manhã ou para o turno da noite. Você não é contratado para o centro cirúrgico, você não é contratado para o CTI, você não é contratado para o pronto-socorro. Você é contratado para a estrutura. E o que isso significa? Se amanhã a direção falar, Fabiana, a gente não precisa de você no centro cirúrgico, você vai ter que ir para terapia intensiva, eu tenho que ir, porque o meu contrato é com a estrutura. Depois eu posso até dizer, não gosto da terapia intensiva, eu peço transferência, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra cá, mas o meu contrato é com a estrutura. E os meus turnos de trabalho variam em função do local aonde eu estou naquele momento. Então, no meu caso, eu trabalho no centro cirúrgico. O centro cirúrgico do Policlínico funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 9 da noite. Então, eu faço turnos ou manhã ou tarde. Ok? À noite, finais de semanas e feriados, nós trabalhamos no sistema de sobreaviso, ou seja, eu fico em casa. Se tem uma cirurgia, eles me ligam, eu saio, vou para o hospital, faço e volto para casa. Se eu trabalhasse na terapia intensiva, na época do Covid eu acabei indo para terapia intensiva e fiquei lá por 3 meses, na primeira ondada, em março, foi março, abril e maio de 2020. Como eram os meus turnos? Eu trabalhava um dia de manhã, no dia seguinte eu trabalhava de tarde, no dia seguinte eu trabalhava de noite e depois eu ficava 2 dias em casa. E aí no dia seguinte manhã, no outro tarde, no outro noite, 2 dias em casa. Mas esses eram os meus turnos da terapia intensiva. O pessoal que trabalhava comigo nas enfermarias, o pessoal que trabalhava comigo no centro cirúrgico, que foi parar nas enfermarias na época, eles tinham um turno diferente. E o turno era: um dia trabalhava de tarde, aí ia pra casa, no dia seguinte trabalhava de manhã, ia pra casa, voltava pra fazer a noite e depois ficava 3 dias em casa. E aí voltava, trabalhava um de tarde, manhã e noite e 3 dias em casa. Então era mais ou menos assim. Então assim, não existem, dificilmente você vê uma estrutura, um funcionário que seja, um funcionário do hospital que faça 12 horas de trabalho. Não tem isso aqui na Itália, eles não tem. Agora vamos falar uma curiosidade também da Itália, né? Como eu falei, a Itália é muito recente, a enfermagem na Itália, como cadeira universitária, é muito recente. E por incrível que pareça, na Itália não existe um piso salarial de enfermagem. O que nós temos são contratos coletivos nacionais. E são contratos que, em teoria, devem ser renovados a cada 3 anos. Em prática, o penúltimo contrato foi renovado depois de 12 anos e esse último contrato que assinaram já venceu ano passado, venceu em 2021 e ainda não foi renovado. Como são esses contratos? Esses contratos eles variam de estrutura. Então, se você é um enfermeiro que trabalha num asilo para idosos, você tem um contrato coletivo nacional do trabalho. E aí, o piso salarial é de um valor X. Se você trabalha no hospital público, você é enfermeiro no hospital público, o seu contrato coletivo nacional de trabalho tem um valor Y. E se você trabalha num hospital privado, você tem um contrato coletivo nacional com valor Z, ok? Então assim, o que muda o valor do seu salário não é
ou melhor, o valor do seu salário ele não é por um piso salarial da categoria, mas é um piso salarial do local aonde você desenvolve a sua função. Essa é a grande diferença. Uma outra curiosidade é que o hospital privado paga melhor do que o hospital público. Mas os hospitais públicos, eles dão mais vantagens, vamos botar assim, vantagens sindicais em comparação com os hospitais privados, tá? O hospital privado, ele te paga mais, mas o público você tem um crescimento de carreira mais rápido do que no privado. Tá? Mas assim, são curiosidades daqui. E uma outra curiosidade que sempre as pessoas perguntam, né? Como é a autonomia do enfermeiro? O enfermeiro, ele tem autonomia? Como é a relação médico-enfermeiro? A relação enfermeiro-fisioterapeuta? Então vamos lá. Gente, uma coisa que eu aprendi vindo pra Itália é a questão de respeito, tá? Se uma pessoa ela é mal educada, ela pode ser médico, ela pode ser juiz, ela pode ser gari, ele pode ser enfermeiro. A pessoa é mal educada, ponto. O canudo que ela tem debaixo do braço não dá educação. Udo, ele te diz o seu grau de instrução. É o seu conhecimento em determinada área. Mas a educação, ela vem de casa. Então, assim, existem médicos mal educados na Itália? Existem. Assim como existe caixa de supermercado mal educado, assim como existe vendedor de loja mal educado, assim como existe enfermeiro mal educado. Tá? A questão de autonomia profissional, pelo menos a minha experiência pessoal, é conhecimento. Se você mostra que você conhece, que você sabe aquilo que você está fazendo, as pessoas te respeitam. Por quê? Porque não adianta eu ficar exigindo que a pessoa me reconheça como profissional ou que ela me dê autonomia para eu fazer o meu trabalho se eu não demonstro saber aquilo que eu estou fazendo. E aqui tem muito disso, tá? Pelo menos assim, a minha experiência fabiana é muito por aí, tá? Vou dar alguns exemplos assim do meu dia a dia de como funciona isso pra mim. Eu trabalho no centro cirúrgico, trabalho no mesmo centro cirúrgico há 15 anos. Então assim, hoje em dia eu tenho o professor universitário que ele opera comigo, que ele me liga. Ele tem o meu telefone celular, eu tenho o telefone dele, ele me liga e pergunta: Fabiana, qual é o material que eu uso para fazer essa cirurgia? E aí eu digo para ele. Ou então ele me liga e diz: você vai estar de turno quando? Na segunda-feira, de manhã ou de tarde? Aí eu falo para ele: de tarde. Não, porque de manhã eu tenho uma cirurgia X para fazer e eu queria que você estivesse comigo. Ou então, olha, tá vindo um specialist, que é essas pessoas que fazem publicidade de um aparelho, que trabalham. Tá vindo um técnico que ele vai trazer um novo coagulador, um novo cautério, e eu quero que você aprenda a mexer nele porque eu quero usar ele a partir de agora. Isso é reconhecimento profissional. Por quê? Porque ele sabe que eu me interesso por aquilo ou que eu tenho conhecimento. Entendeu? Tem outra questão que me aconteceu até recentemente, é que a gente tinha que fazer, não me lembro exatamente a situação, mas tinha uma cirurgia para colocar e um dos médicos: não, mas porque eu quero que se faça dessa forma. E aí eu parei, não disse nada, cirurgia está acontecendo, o paciente está acordado, não falei. Quando nós terminamos a cirurgia, eu chamei ele para fora da sala e falei: olha, nunca mais você fale assim comigo. Porque se eu te respondi ou se eu te disse isso, tem um motivo. Você tá nervoso porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas eu também tô. E não é que ele vai me olhar de cara feia, e não é que ele vai... Não, porque ele sabe tudo aquilo que eu posso fazer para fazer com que a cirurgia aconteça bem, eu vou fazer. E ele sabe disso. Tanto que eu terminei de falar, ele pegou, me deu um abraço e pediu desculpa. Por quê? Porque essa não é a educação dele. Ele é uma pessoa educada. Por um momento de crise, ele subiu e é absolutamente normal. Então, assim, eu não tenho do que reclamar nessa questão nem de autonomia, nem de reclamar de não ser escutada. A gente trabalha numa equipe, a gente conversa muito
e a gente entra em contato e a gente debate, a gente escuta o que o outro tem pra dizer e pede conselho, entendeu? Às vezes eu tô numa sala e, sei lá, também já aconteceu, eu tô numa sala fazendo endovascular e vem o cirurgião geral e fala: Fabiana, qual foi aquilo que a gente usou naquela outra cirurgia que eu não me lembro qual era o material? Ou você tem uma outra coisa para me indicar que possa substituir aquilo? Porque ou não tem, ou porque não é exatamente aquilo que ele quer, tem que ser mais longo, mais grosso, mais fino. Então assim, existe isso, mas não existe com todo mundo. Ah, por que não existe com todo mundo? Porque você vai em quem você confia. Você tem que demonstrar que você se interessa, você tem que demonstrar que você tem conhecimento naquilo. E aí as pessoas vão te procurar para saber. E aí as pessoas vão confiar em você para fazer aquilo. É meritocracia mesmo, entendeu? Então assim, o que eu vou falar pra vocês? Gente, a Itália não é um país perfeito. Até porque acho que não existe país perfeito, tá? A Itália tá precisando de muito enfermeiro, tá? Sim. Mas saiba que você vem pra cá e vai ter que trabalhar em muito. Você vai ganhar em euro, mas você vai pagar as contas em euro, tá? Agora, atualmente, existe uma lei por um decreto emergencial que você pode vir trabalhar sem você ter o seu diploma reconhecido. Você trabalha por conta dessa lei emergencial. O que eu sempre digo é, se você quer poder mudar de emprego, se você quer poder circular, se você quer poder escolher para onde você vai, se você almeja ter um contrato a tempo indeterminado, se você quer se estabilizar na Itália, vem pelo decreto, não tem problema nenhum, mas depois corre atrás para você regularizar a sua documentação, corre atrás para você conseguir converter o seu diploma, para você conseguir validar o seu diploma, para você conseguir ser enfermeiro na Itália de forma oficial. Mas lembre-se, vai trabalhar muito para suprir essa falta de enfermeiro, tá? O salário é baixo. O que eu quero dizer com baixo? Ah, Fabiana, você então tá dizendo que você vai voltar pro Brasil? Não, gente, tô dizendo que é baixo, porque pela quantidade de coisas que a gente trabalha, a gente ganha pouco, tá? Mas essa é a realidade do mundo. O mundo inteiro tá reclamando que tem pouco enfermeiro e que o salário é baixo. Então, assim, essa também é a realidade da Itália, ok? E o mais importante, venham pra cá sabendo falar a língua. Não tem como você trabalhar com a saúde das pessoas se você não entende o que as pessoas estão te dizendo, se você não consegue passar a informação do que as pessoas estão dizendo. Parece ser muito simples, parece ser muito bobo, mas você ter domínio do idioma é importante no seu dia a dia. E eu não digo fluência, porque ninguém precisa ser fluente no italiano, mas você tem que dominar a língua. Você tem que conseguir entender e se fazer entender. Porque só assim você vai conseguir que as pessoas respeitem você. Só assim você vai conseguir mostrar que você tem conhecimento. Só assim você vai conseguir essa tão famosa autonomia e esse tão famoso reconhecimento profissional. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha resumido bem a situação de como é ser enfermeiro na Itália, mas volto a falar, essa é a minha realidade. De repente vocês vão entrar em contato com outros enfermeiros que vieram em outros períodos ou que estão aqui pelo decreto e eles vão ter uma outra realidade para mostrar, tá? É importante, eu, Fabiana, nunca sofri com xenofobia, nunca sofri com nada disso, muito pelo contrário, entendeu? Até hoje, mesmo eu estando aqui, falando italiano e tudo, eu sempre lanço algumas coisas, né, um acento brasileiro, ou eu sempre digo que eu sou brasileira e eles recebem muito bem. Não, foi o que eu falei, a Itália não é um país perfeito, isso aqui não é um mar de rosas, mas o que me faz continuar na Itália, além do fato de eu ter uma família aqui, né, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho 2 filhos que nasceram aqui na Itália e tudo, o que me faz ficar aqui é que eu tenho apenas um emprego. E no Brasil, na época que eu trabalhava, eu já tinha 2. E eu com um emprego, eu tenho qualidade de vida. Mas essa é a minha visão do ser enfermeiro fora do Brasil.
E com isso eu não tô querendo que todo mundo saia do Brasil e vá pra Itália, pra Austrália e saia. Não, é só mostrar uma realidade, o que me trouxe pra cá e o que me fez ficar. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa rápida. Qualquer coisa, a gente tem um Instagram, Enfermeiros pelo Mundo Oficial, onde a gente fala um pouco da enfermagem nos países onde nós vivemos, e no Instagram também, Fabiana Coelho Castro, eu tô por ali. Quem quiser tirar alguma dúvida ou saber mais alguma coisa sobre a enfermagem na Itália, é só procurar. Espero que vocês tenham gostado, boa sorte para todo mundo e a gente se vê por aí pelo mundo. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sininho, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!